Olá, estudantes do nono ano! Nessa aula vamos falar sobre o autogoverno e a população da Austrália. Bem, o objetivo da nossa aula é conhecer o sistema político australiano e algumas características populacionais. O que é autogoverno australiano? Já ouviu falar em autogoverno alguma vez? Existe a obrigação de voto na Austrália, será? Aqui tem uma imagem do Senado australiano. Mas qual será que é a principal diferença entre o governo australiano e o que acontece aqui no Brasil? Vamos ao autogoverno australiano. A Austrália conquistou seu autogoverno em relação à Inglaterra em 1850. Tornou-se a Comunidade da Austrália em 1901 e alcançou a independência em 1942, quando passou a integrar a Comunidade Britânica das Nações. Aqui nós temos uma imagem do Parlamento australiano. Basicamente, a Austrália ela era uma colônia da Inglaterra. E como colônia da Inglaterra, a Austrália acaba, assim como o Brasil, passando por um período de exploração. A grande diferença é que foi encontrado muito ouro na Austrália lá no século XIX ainda. Muitas pessoas passam aí para a Austrália e começam a pressionar uma independência. Essa independência não acontece no primeiro momento, mas a Austrália passa a ter uma autogestão, ela passa a se autogovernar através de um primeiro-ministro, eleito pelo Senado e pelo povo consequentemente. Até hoje, a Rainha Elizabeth II é a Rainha da Austrália. Oficialmente, a Rainha da Austrália reside no Reino Unido, mas os representantes legais da coroa são governadores gerais, divididos em nível federal e estadual, para compor parte dos poderes. A população tem o sistema eleitoral de voto preferencial, em que se classifica um grupo de candidatos por ordem de preferência. Mesmo que a Austrália não seja mais parte do Reino da Inglaterra, a Rainha da Inglaterra ainda é a Rainha da Austrália. Acontece algo parecido com o Canadá também. E como são as eleições? Os políticos da Câmara Baixa se elegem por meio do voto preferencial. Na votação para o Senado e para as outras casas do Estado, esse modo de votação é combinado com o sistema de representação proporcional, em que um partido obtém vagas de acordo com a proporção de votos. Na Austrália, o sufrágio ou voto é obrigatório a partir dos 18 anos, assim como é aqui no Brasil. Lembrando que no Brasil, a partir dos 16 anos, você já pode tirar o seu título para votar. E afinal, o que é o autogoverno? Ele pode ser utilizado para descrever um povo ou grupo apto a exercer todas as funções necessárias do poder sem intervenção de qualquer autoridade que eles mesmos não possam alterar. Então, por mais que a Rainha da Inglaterra ainda seja a Rainha da Austrália também, eles podem se autogovernar. A Rainha não pode fazer nada para a Austrália que o próprio primeiro-ministro também não possa. Então, o autogoverno está normalmente associado em contextos em que ocorreram o final de um governo colonial, absoluto ou uma monarquia, bem como demandas por autonomia para regiões geográficas, étnicas ou religiosas que veem-se como não representadas ou insuficientemente representadas em um determinado governo nacional. Aqui nesse mapa nós conseguimos ver a divisão estadual da Austrália e uma curiosidade é que a Austrália, ao contrário do Brasil, tem muito menos estados. Lembrando que a Austrália também é um país de dimensões continentais com uma diferença relativamente pequena de tamanho com o Brasil. Obviamente eles são menores do que a gente, mas ainda assim caberiam mais estados. O porquê será que acontece essa divisão? Acontece que grande parte do território australiano, principalmente a porção central, ela é constituída por desertos e não tem muitas cidades. Vamos para uma primeira atividade. Analisando o que estudamos até aqui, explique por que a Austrália tem uma rainha e escreva em seu caderno. E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta? A Austrália é uma monarquia constitucional. Isso significa que o país tem uma rainha ou rei que é o chefe de Estado, mas seus poderes são limitados pela Constituição. A rainha ou rei é representado formalmente pelo governo geral, que é indicado por ela, mas com a recomendação do primeiro-ministro da Austrália. Vamos falar um pouco sobre o Brexit. E será que o Brexit pode causar algum impacto na Austrália, uma vez que ainda existe essa aproximação entre a Austrália e a Inglaterra? Primeiro, o que é o Brexit? Mais ou menos em 2016, a Inglaterra não, né? O Reino Unido faz uma carta pedindo a sua retirada da União Europeia. Então, para isso, acho que é importante a gente relembrar o que é a União Europeia. A União Europeia é o mais importante bloco econômico da atualidade. É uma união monetária, apesar de que alguns países nunca fizeram parte dessa união monetária, como é o próprio caso do Reino Unido, aliás, que eles nunca usaram o euro, né? Eles permaneceram usando as libras. Em junho de 2016, os britânicos puderam votar em um plebiscito sobre o futuro da Grã-Bretanha em relação à União Europeia, o chamado Brexit, ou Britain Exit, ou saída dos britânicos em inglês. O objetivo dessa saída é que eles se viam contrários a algumas imposições da União Europeia, né? Se por um lado, para fazer parte da União Europeia, você tem alguns benefícios, por outro lado, você tem algumas consequências que eles não consideravam boas naquele momento. Uma delas era a grande ameaça terrorista que vinha acontecendo. Porque desde 2011, o mundo viveu uma das maiores crises migratórias da história. A Guerra Civil da Síria e na Líbia fizeram com que muitos migrantes islâmicos fossem para a Europa. E para fazer parte da União Europeia, os países teriam de aceitar esses refugiados. Em 2013, uma onda de atentados terroristas feitos por cidadãos europeus e não por esses migrantes acabou fazendo com que os europeus passassem a ter atos considerados xenofóbicos, né? Muita gente ficou com medo do estrangeiro, com medo dos islâmicos nesse sentido, né? Vale lembrar que esses ataques foram organizados por grupos terroristas que não representam o islamismo. Mas, querendo ou não, esse medo vai alimentar várias ondas de revolta e até mesmo separatistas em toda a União Europeia. E o Brexit foi uma dessas consequências, porque os ingleses não queriam mais essa facilidade de entrada de pessoas em seu território, então eles pedem para sair. Bem, esse plebiscito resultou na vitória dos que escolheram que a Grã-Bretanha deveria deixar a União Europeia. Isso alertou muitos estrangeiros que viviam lá, pois sugeriu-se que essa medida seria seguida de atitudes drásticas contra os imigrantes. Basicamente, as pessoas que viviam na Grã-Bretanha, migrantes, inclusive brasileiros, começaram a ficar com medo de serem obrigados a saírem de lá. Esse medo vai aumentando por várias pessoas que viviam na Europa como um todo, pois outros países poderiam acabar seguindo a mesma tendência da Grã-Bretanha. E o que a Austrália tem a ver com tudo isso, estando lá na Oceania? Acontece que a Austrália, por ter sido colônia inglesa e por até hoje responder à rainha da Inglaterra, poderia também ter problemas com migrações, ou talvez até mesmo sanções da União Europeia. Obviamente a Austrália se impôs falando que não terá um grande problema, esse afastamento da Grã-Bretanha da União Europeia não vai fazer com que a Austrália se afaste da União Europeia em seus acordos comerciais. Vale lembrar que, assim como o Brasil, a Austrália é um país que produz muitos produtos do setor primário, como por exemplo setores da agricultura e da pecuária, e eles vendem isso principalmente
para a Europa e para a China. Se eles perdem o mercado europeu, eles poderiam se prejudicar muito, uma vez que a China já vem criando uma certa dificuldade em comprar os produtos australianos. Bem, na Austrália, por ser um país relacionado com a coroa britânica, muito se perguntou se isso iria mudar a vida de quem vive no país. No entanto, o primeiro-ministro australiano afirmou que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia não irá afetar negativamente a Austrália ou a relação do país com a Europa. Basicamente, a saída gerou problema, lá na Europa apenas, mas a Austrália permanece tendo seus acordos econômicos com os países europeus. Vamos falar um pouquinho sobre a população australiana. Quanto à população, os 24,1 milhões de habitantes da Austrália são provenientes de diversos países do mundo. A imigração foi facilitada devido ao desenvolvimento econômico propiciado pela Segunda Guerra Mundial, ocasião em que os australianos se tornaram grandes fornecedores de produtos para a Europa. A maior parte da população vive na costa leste, onde estão a capital e a maioria das cidades importantes, tais quais Sydney, a cidade que aparece no filme da Disney, Procurando Nemo. A imigração. Grande parte da população australiana nasceu em outro país. A imigração é um fator preponderante na atual formação populacional e no crescimento demográfico do país, já que a taxa de fertilidade é de 1,81 nascimento por mulher. É importante falar sobre isso. Quando nós falamos de taxa de natalidade, é importante que exista uma taxa superior a 2,1 filho por mulher para que o país reponha naturalmente a sua população. Todos os países que passam por um desenvolvimento econômico maior forçam todo mundo a ir para o mercado de trabalho e acabam dificultando a vida muitas vezes e principalmente a ideia de ter muitos filhos. Então as pessoas passam a fazer planejamentos familiares e a população passa a diminuir. Num primeiro momento isso é bom, nas primeiras gerações chega a sobrar emprego, mas depois de 2 ou 3 gerações começa a ser gerado um outro problema, que é a grande quantidade de pessoas na faixa da aposentadoria e poucas pessoas arrecadando verba para o Estado. Sendo assim, são necessárias reformas previdenciais ou talvez atrair novos migrantes, e é o que a Austrália tem feito. E como é composta essa população? Em 2016, cerca de 5% do total da população australiana era do Reino Unido e 2,5% da Nova Zelândia, somados aos asiáticos vindos principalmente da China, da Índia, das Filipinas, do Vietnã e da Malásia, representava 6,8% dos habitantes. Na Austrália também vivem muitos brasileiros, tanto em Washington quanto em Sydney quanto na capital. Vivem muitos brasileiros em busca de melhores qualidades de vida. Vamos para mais uma atividade. Que motivos levaram a Austrália a permitir a entrada de tantos imigrantes? E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta dessa atividade? A imigração foi facilitada devido ao desenvolvimento econômico propiciado pela Segunda Guerra Mundial, ocasião em que os australianos se tornaram grandes fornecedores de produtos para a Europa. Além disso, o baixo crescimento vegetativo do país faz com que sejam necessárias políticas para atrair novos migrantes, pensando em repor a população ativa. É aquilo que nós havíamos acabado de falar. A população da Austrália, nos últimos anos, assim como a maior parte dos países desenvolvidos, vem sofrendo uma queda natural, pelo menos na população economicamente ativa. Uma das formas de repor essa população é facilitando a entrada de imigrantes. Muitos também foram motivados a ir para lá a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a Austrália passa a ser grande fornecedora de produtos para a Europa. Vale lembrar que todos os países da parte central da Europa tinham sido praticamente destruídos com a Segunda Guerra Mundial e precisavam de matéria-prima e de produtos vindo de fora, produtos esses construídos nos Estados Unidos e lá na Austrália. Dois países que receberam muitos imigrantes, principalmente europeus, a partir desse período. Bem, nessa aula identificamos e analisamos o sistema político australiano, alguns aspectos populacionais e as políticas de imigração do país. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve, pessoal!